Nós estamos numa série de exposições na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, e hoje nós vamos meditar no capítulo 2, dos versos 4 a 10. 1 Pedro 2, de 4 a 10. Acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus. Durante a exposição, permaneça com a tua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Vamos orar mais uma vez, suplicando ao Senhor que, neste momento, possa nos ensinar mais acerca da palavra dele. Ó soberano Deus, bendito, grandioso, gracioso, nós louvamos o teu nome porque fez de Cristo Jesus a nossa base, o nosso alicerce. E essas verdades têm suas implicações. E suplicamos a Ti, Senhor, que nesta noite nos ensine mais acerca disso. Que a Tua palavra, que é viva, fiel e verdadeira, penetre o mais profundo do nosso ser. E nos ensine, ó Senhor, mais sobre a preciosidade de Cristo como pedra viva. Nos ensine como nós fomos feitos pedras vivas nele. E como povo do Senhor, como nós devemos nos portar, como nós devemos agir, principalmente no que concerne a pregação da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, fala conosco, não por meio do pregador, porque é pequeno, é falho, é limitado, mas acima de tudo por meio da Tua palavra, para a eficácia do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quando nós contemplamos, seja pelo menos por fotos, alguns dos maiores prédios do mundo, como o Burj Khalifa, nos Emirados Árabes, e o One World Trade Center, nos Estados Unidos, nós ficamos atônitos, perplexos, impressionados com aquelas arquiteturas, como cada peça é encaixada, parecendo de maneira perfeita, como cada torre, cada simetria fica claro ali para nós. Mas quando nós olhamos esses prédios, essas maravilhas arquitetônicas, uma das coisas que nos escapa é entender que se não fosse os bons fundamentos, nenhum desses prédios estariam de pé. Se não fosse o bom firmamento colocado, nenhum desses prédios conseguiriam se manter de pé. E utilizando isso como analogia,
nós podemos dizer que nós precisamos sempre entender, ter em vista, que Cristo Jesus é a base e o firmamento e o fundamento da igreja verdadeira. E sem Ele, queridos, não há igreja. Sem Cristo como fundamento não há povo de Deus. Sem Cristo como fundamento não existe pessoas sendo encaixadas, agrupadas, crescendo como corpo para a glória de Deus. E é justamente isso que Pedro irá nos ensinar nesse texto. Que Cristo Jesus, ele é o firme fundamento da igreja verdadeira. Conforme desde o Antigo Testamento está sendo deixado claro para o povo de Deus. Meus irmãos, durante a exposição da primeira carta de Pedro até aqui, nós estamos vendo que Pedro, como um pêndulo, vai oscilando os seus ensinamentos entre indicativos e imperativos. Ele falou no início da carta que nós agora somos um povo que vive como um povo que está como cidadão dos céus. Um povo que vive como estrangeiros, como forasteiros nessa terra, porque fomos eleitos pela presciência de Deus. Também falou do que nos foi legado em Cristo Jesus, nosso Salvador, como Ele resgatou a nossa alma, obteve para nós a salvação, essa salvação que estava sendo indagada desde o Antigo Testamento. Pedro, então, ele vem para os imperativos, mostrando que nós devemos viver uma vida santa e também manter a santidade em amor com o nosso próximo, abandonando os nossos pecados, abandonando as nossas falhas, despojando-nos de toda a maldade, de todo dolo, de toda a hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência, desejando atentamente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual do Senhor. E agora, dos versos 4 a 10, Pedro vai deixar claro para nós, mais uma vez, trazendo indicativos de quem é o firme fundamento da igreja. E é por causa disso, irmãos, do propósito de Pedro, que nós também meditaremos nessa noite no seguinte tema: Jesus Cristo é o firme fundamento da igreja. Jesus Cristo é o firme fundamento da igreja. Em primeiro lugar, conforme Pedro nos ensina, ele é o firme fundamento da igreja porque ele é a pedra viva. Porque ele é a pedra viva. Volte as tuas atenções aí para o texto neste momento. Parece que existe uma dificuldade de conexão entre o verso 3 e 4, mas quando nós olhamos atentamente aqui, parece ser mais simples. Pedro havia dito que os cristãos deveriam desejar o puro leite espiritual, posto que já haviam experimentado a bondade do Senhor. E Pedro agora, ele queria lembrá-los da necessidade de continuar buscando um relacionamento contínuo com o Senhor. E aqui no caso é o Senhor Jesus Cristo. Veja que ele vai começar aí o verso de número 4 com um particípio, chegando-se a ele, ou seja, continuando a se achegar a ele. É necessário também entender que Pedro, provavelmente aqui, ele está usando palavras que fazem alusão ao Salmo de número 34. Os assuntos tratados aqui do verso 4 ao verso 10 são alusões a assuntos claros que estão sendo tratados também no Salmo de número 34. Mas Pedro, ele vai trazer sim essa ideia de continuar se achegando a ele, ao Senhor, a Jesus Cristo. E ele diz, achegando-se a ele, a pedra que vive. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Queridos, Cristo é a pedra que vive. Mas qual o problema aqui? O problema é que pedras são inanimadas. O problema é que você não vê pedras andando por aí. Então, como nós podemos entender o fator de Cristo ser uma pedra viva? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, só existe uma menção que traz uma ideia clara de uma pedra que está viva, que está flamejando. É encontrada lá em Isaías capítulo 6, verso 6, quando Isaías ele se sente impuro por estar na presença do Senhor. Então um serafim vai lá e tira uma brasa viva do altar.
Quando nós lemos na Bíblia em português, nós achamos que ali é uma espécie de carvão, né? Mas a palavra hebraica traz uma ideia de uma pedra que está flamejante, uma pedra que está ali queimando, uma pedra que está acesa. E essa pedra foi utilizada para purificar e para vivificar Isaías. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Cristo ele vai deixando claro que ele é a rocha, ele é o fundamento da igreja. Quando no final ali do Sermão do Monte, no capítulo 7, ele diz que o homem que ouve as suas palavras é como aquele que construiu aquela casa na rocha. Ele está falando dele. Quando ele, por exemplo, chega para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Infelizmente, muitos na história fizeram uma interpretação errada, dizendo que Pedro era a pedra sobre a qual Cristo construiria a igreja. Mas, na verdade, Cristo está falando que a pedra, a rocha que seria firmada, foi o que Pedro havia dito antes, que ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele é o Deus de todas as coisas. Então, temos essa ideia de pedra, Jesus como uma rocha, Jesus como um alicerce, mas ele é uma pedra viva, sabe por quê? Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nesse sentido, Cristo então é a pedra viva, porque ele tem vida, ele dá vida e ao mesmo tempo ele vivifica. Não há vida nem crescimento à parte de Cristo Jesus. Jesus é a pedra viva que irá sempre vivificar os seus. Mas Pedro também diz que Jesus foi rejeitado pelos homens. Na antiga Israel, as paredes eram construídas com pedras e blocos de formatos irregulares. E para conseguir unir e estabilizar duas paredes adjacentes, os construtores colocavam uma pedra primorosamente detalhada entre essas paredes, para poder dar sustentação a elas, tornando-se a pedra de esquina ou pedra angular. Se esse tipo de pedra não fosse utilizada numa construção, as paredes certamente cairiam. E quando Pedro diz que Cristo, a pedra viva, foi rejeitada, ele usa uma palavra grega aqui que traz a ideia de ser rejeitado após ser testado. Ou seja, os construtores, ao erguerem um edifício, aceitavam algumas pedras e jogavam outras fora. E como construtores insensatos, alguns homens recusam e recusaram Cristo Jesus, a pedra principal. Sem ele não há sustentação para a vida. Sem ele não há sustentação para nada. E por causa disso, Cristo veio a ser a pedra de tropeço, a pedra de queda, a pedra de escândalo ou de armadilha para aqueles que rejeitam. Para aqueles que o rejeitam. Observem aí que dos versos 6 a 10, Pedro utilizará várias citações veterotestamentárias para respaldar e trazer luz às verdades ditas por eles do verso 4 a 5. Na segunda parte do verso 7, olha aí para a sua Bíblia, ele vai citar Salmo 118, verso 22, que nós lemos aí na introdução do nosso culto. Este salmo já havia sido citado por Cristo na parábola dos lavradores maus, lembra lá? Para dizer que os homens que rejeitaram o filho do dono da vinha e o mataram, receberiam o juízo do Senhor. Pedro também já havia usado esse mesmo texto em Atos capítulo 4, verso 11, em uma das suas pregações. E agora ele utiliza novamente para salientar o que acontece com aqueles que rejeitam a pedra viva. Aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. E complementa com o início do verso 8, citando Isaías capítulo 8, dizendo: e pedra de tropeço, rocha de ofensa, as pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Queridos, e é sobre isso que Paulo, por exemplo, fala em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos, que por meio da sua justiça suprimiram a verdade. Paulo não está simplesmente dizendo que a criação
ela deve ser observada como algo que revela o Senhor, e os homens podem percebê-lo ou não. A ideia do texto aqui é que os homens tiveram a noção da revelação que existe um Deus. Que Cristo vindo ao mundo teve também a noção de que existe o Deus, mas eles preferiram suprimir a verdade. Eles preferiram negar a verdade de Deus e negar a pedra viva que é Jesus Cristo. E meus irmãos, seguramente, o maior erro de avaliação que alguém pode cometer na vida consiste em, depois de avaliar quem é Jesus Cristo, depois de ler, de entender quem é Jesus Cristo, ainda assim rejeitá-lo. Quantas pessoas no seu meio, no meio que você vive, seja no seu trabalho, seja na família, nos relacionamentos interpessoais, não tem a mínima noção de quem é Cristo Jesus? Dificilmente. A maioria das pessoas sabem quem Jesus é. A maioria das pessoas sabem do seu sacrifício cabal na cruz. A maioria das pessoas entendem quem é Jesus Cristo, mas também em sua maioria elas negam Jesus. E não precisa chegar assim e dizer, olha, eu nego esse Cristo, eu não acredito nesse Cristo. Basta apenas não viver para a glória dele. Basta apenas não aceitá-lo como Senhor e Salvador. Porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, e o único que pode transformar vidas é Jesus Cristo pelo seu sacrifício. Mas infelizmente as pessoas estão constantemente avaliando Cristo Jesus e o negam como pedra viva. Mas eu não estou apenas me referindo a uma realidade fora da igreja. Quantos estão na igreja há muito tempo ouvindo falar sobre Jesus? Quantos estão na igreja ouvindo há muito tempo sobre Cristo, sua obra? Mas mesmo assim o negam. O negam com as ações, o negam não abandonando o pecado, sendo egocêntrico, apegados à religiosidade. Quantos, queridos? E nós devemos entender que não há nada pior do que avaliar Jesus de maneira errada e rejeitá-lo. Mas uma outra coisa que fica clara para nós é a rejeição dos homens não invalida a preciosidade de Cristo Jesus. Pedro vai dizer aí no verso 4 que sim, é uma pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é a pedra viva, a pedra eleita, a pedra preciosa. Preciosa diante de Deus. Veja que para a rejeição dos homens, isso não pode agregar desvalor a Cristo Jesus, porque o seu valor está estabelecido. E é somente Cristo e seu valor sendo o alicerce, sendo Deus, sendo vivo, que pode continuar transformando vidas para a glória dele. Ele é o alicerce da nossa vida. Sem Cristo Jesus nada nós somos, sem Cristo nada nós seríamos. Os apóstolos eles deixam claro isso. Essa ideia autônoma de uma vida na igreja sem Cristo, ela não existe. Todo crente, toda igreja precisa de Cristo como a base principal, como a pedra angular. Jesus é confiável, Jesus é precioso, Jesus, ele é necessário. Ele é o verdadeiro fundamento para os seus. Lembre-se que Pedro escreve a cristãos que estão espalhados por algumas regiões da Ásia Menor. E ele está mostrando que Cristo Jesus era o fundamento para uma igreja que estava sendo perseguida. Os cristãos estavam sendo hostilizados por servi-lo. Mas apesar deles não terem valor diante da sociedade, o que agregava isso a eles era ter Cristo Jesus. E ainda que muitos estivessem sendo perseguidos para serem mortos, para serem hostilizados, ninguém poderia arrancá-los do firme firmamento que é Jesus Cristo. E da mesma maneira, queridos, ninguém pode nos arrancar deste fundamento. Jesus deve ser a coisa mais preciosa para nós em todo o tempo. E somente Jesus pode ser também a coisa mais preciosa que uma vida que ainda não o conhece pode ter. Por exemplo, quantas pessoas estão apegadas a bens materiais, a coisas passageiras, como se isso desse valor a elas? Quantas pessoas? Mas essas pessoas ainda estão mortas nos seus delitos e pecados, caminhando de maneira errada, mas
Cristo, se ele tiver um plano na vida de alguma dessas pessoas, ele vai mostrar sim qual é o verdadeiro tesouro. E o tesouro é ele. Por isso que essas pessoas não terão mais os corações apegados às coisas daqui, estarão unicamente em Cristo Jesus. Os salmistas, os profetas, os apóstolos, muitas vezes disseram: nós não temos nada, mas Cristo é tudo que nós temos. E que nós possamos, queridos, crescer com essa mentalidade. Cristo é o nosso firme fundamento. Ele é a pedra eleita e preciosa e sempre será para nós. Mas Pedro, ele vai adiante. Ele vai dizer que Jesus, ele é o firme fundamento da igreja, não apenas por ser uma pedra viva, mas também porque ele nos torna pedras vivas. Veja novamente aí o verso de número 5, na primeira parte. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Pedro faz uma transição de quem Cristo é para quem nós somos nele. A partir daqui, Pedro vai dizer que assim como Cristo é a pedra que vive, nós agora, por causa dele, também somos pedras que vivem. E estamos sendo continuamente edificados nele. Assim, algumas coisas também vão ficando claras para nós. Como, por exemplo, a certeza de que não há valor em nós mesmos, mas o que agrega valor e significância a nós é o fato de nós termos Jesus Cristo. Edmund Clooney, um comentarista da carta de Pedro, diz que a condição dos cristãos depende da condição de Cristo Jesus. Queridos, nós somos pedras vivas, porque nós fomos eleitos nele, segundo a presciência de Deus, conforme nós vimos no capítulo 1, dos versos 1 a 2. Nós somos pedras vivas porque a nossa natureza agora deriva da natureza de Cristo ressurreto. A nossa natureza não é mais de inimizade, de pecado, de mortos nos delitos e pecados, não. A nossa natureza está sendo moldada à natureza de Cristo Jesus. Hoje, Deus Pai tem apreço por nós, não pelo que somos ou pelo que temos a oferecer, mas porque o sangue do seu Filho, honrado e valioso, está sobre nós. Cristo é a ótica com a qual o Senhor nos enxerga. Jesus é a pedra angular posta em Sião. É o fundamento verdadeiro, e quem nele crê, jamais. A ideia do texto grego aqui é que é impossível ser envergonhado, conforme também diz no Salmo de número 34. E isso corrige o nosso entendimento sobre o nosso real senso de valor. Você já deve ter ouvido por aí alguns pregadores dizendo: você é precioso, você é mais raro do que o puro ouro de Ofir, né? Você é lindo aos olhos de Deus. O que agrega valor a nós é Cristo Jesus. O fato de Cristo refletir em nós é isso que nos torna vivos e belos. A lua em si mesmo, ela não reflete nada. Ela precisa do sol para refletir o seu brilho. É assim que nós também refletimos um brilho, uma significância, porque Cristo Jesus reflete sobre nós. Mas infelizmente, nem o mundo, nem as igrejas modernas estão entendendo esta verdade. Queridos, nós temos aí uma herança maldita, que está vindo desde o século 17, aonde o homem ele é colocado como centro de todas as coisas. O racionalismo, o existencialismo, o iluminismo, essas vertentes filosóficas, o tempo todo tramaram não apenas para dar autonomia ao homem, mas para tirar Deus de cena, colocando o homem como centro de todas as coisas. E é aí que nós chegamos no mundo pós-moderno de hoje, e vendo as pessoas colocando a própria vida como centro de todas as coisas, e isso é que é valoroso. Eu falo o que eu penso, eu vivo como eu penso, eu sou o que eu sou, e isso agrega valor a mim. Eu estou bem comigo mesmo, então isso está ótimo. Mas para nós cristãos não pode ser assim. Cristo é o nosso centro, Cristo é o nosso valor, Cristo é o nosso alicerce, e sempre tem que ser.
Não devemos viver para a nossa glória, mas para a glória dele. Uma outra coisa que fica clara para nós no texto é que Pedro esclarece o que é ser igreja. O que é ser um templo do Senhor. Vejam que desde o Antigo Testamento os patriarcas, quando eles tinham um encontro com Deus ou recebiam as bênçãos de Deus, eles pegavam pedras para firmarem um altar. Para firmar um altar onde deixava claro que a presença do Senhor esteve ali, como o altar em Betel, feito por Jacó. Quando nós olhamos para a história do tabernáculo, que vai culminar no templo, nós vemos que o templo, ele também é construído de pedras. Pedras firmes, pedras grandes, pedras fortes. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, o altar não é mais pedras físicas. O templo não é mais pedras físicas. O templo agora é feito de pedras que vivem. Pedras que foram vivificadas por Cristo Jesus. Nós estamos sendo edificados dia após dia, casa espiritual de Deus. Uma casa feita de pessoas. Uma casa feita de gente e não de tijolos. Isto é, por corações trazidos à fé viva por meio da palavra viva de Cristo Jesus, permanente de Deus Pai. E cada pedra viva recebe o seu devido lugar nessa casa espiritual. A igreja verdadeira é feita por aqueles que a compõem e não pela estrutura que possui. É como uma certa história onde um rei espartano se vangloriava dos muros de Esparta para um monarca visitante. E quando o monarca visitante olhou ao redor, não viu nenhuma cidade murada. Depois ele perguntou, afinal, onde estão os célebres muros de Esparta, tão famosos? Foi aí que o rei espartano apontou para o seu exército e disse, esses são os muros de Esparta, cada homem é um tijolo. E assim é a igreja do Senhor. A verdadeira igreja é formada por cada homem e mulher, chamado e vivificado por Cristo Jesus. O grande problema também é que, infelizmente, muitos julgam o valor de uma igreja por um templo físico e não pela vida espiritual dos que estão ali. Por exemplo, quando as pessoas passam em certas catedrais, igrejas grandes que tomam um quarteirão todo, por exemplo, ou que tem uma bela arquitetura, que mostra ali uma fachada bonita, as pessoas tendem a dizer, olha, aquela igreja ali, ela é abençoada. Olha o tamanho dessa igreja, né? Olha a estrutura dessa igreja. Além de ser grande, caber 1000 pessoas, ainda está abarrotada de gente, está saindo gente para fora. Só que esse é o tipo de visão que a sociedade hoje tem, quando na verdade nós precisamos enxergar a igreja não quantitativamente, mas qualitativamente. Não pela fachada dela, não pelo tamanho dela, não pelas paredes dela, mas por quem está ali dentro. Pela vida espiritual das pessoas. Como as pessoas naquela igreja procedem. Como elas vivem, como elas se dedicam para a glória de Deus, porque esse é o firme fundamento da igreja. Não é ser templo físico, é ser um templo espiritual. Esse templo espiritual é superior ao templo do Antigo Testamento. Veja, você não precisa ir lá a São Paulo visitar o templo de Salomão. A réplica, do templo de Salomão. Não, o templo não é mais aquilo ali. Ser igreja não é você vir aqui nessas 4 paredes, não. Isso aqui é um salão onde nós cultuamos ao Senhor. A igreja é formada por mim, por vocês. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Só que tem uma outra coisa aqui que precisa ficar clara. A imagem que Pedro apresenta aos crentes não é de um individualismo como templo de Deus. O meu fundamento de ensinamento foi errado. E um dos motivos que foi errado foi porque eu fui ensinado que você pode ser igreja à parte da igreja. Que você pode ter a sua vida com Deus, que você pode se santificar, que se você estiver orando, lendo a Bíblia e jejuando sozinho em casa,
pronto, você já é igreja. Só que tem um problema aí. Esse não é o fundamento, esse é só uma parte necessária. Porque, irmãos, Deus não cria uma pessoa como igreja, mas Ele cria um povo. Não são indivíduos isolados, mas é um edifício construído por pedras vivas, aonde cristãos são edificados e edificam uns aos outros por relacionamentos e desenvolvimento. Ah, mas eu não gosto daquele irmão porque ele é chato. Ah, mas eu não gosto daquele irmão por causa disso, por causa daquilo. Eu não gosto do pastor porque ele falou uma coisa que eu não gostei. Eu entendo também que muitos foram feridos em determinadas igrejas aí, que pregavam um falso evangelho. Eu sei que muitos passam por isso, porque eu passei por isso também. Mas a verdade é que não há base no Novo Testamento para dizer que existe igreja à parte do corpo de Cristo. Santificação no Novo Testamento acontece de maneira comunitária. Pedro, Paulo, os outros apóstolos, também aqueles que escreveram epístolas, os evangelhos deixam claro que a santificação existe para que mutuamente o corpo possa crescer. E não podemos negligenciar esta verdade, meus irmãos. Jesus é a pedra angular, e à medida que nós somos ajustados nele, somos ajustados e conectados uns aos outros. Essa é a verdadeira natureza de uma igreja, cada um colocado no seu devido lugar. Somos edificados, casa espiritual, um corpo bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor para a glória de Deus. Irmãos, essas verdades aqui nos lembram de uma das mais magníficas doutrinas que nós, como cristãos reformados, carregamos, que é a doutrina da união mística com Cristo Jesus. Aonde ensina-se que o agente comunicador da salvação, o Espírito Santo, pega todos os crentes escolhidos antes da fundação do mundo e une a Cristo Jesus, e une a vida de Cristo Jesus, e une a morte, a ressurreição e a glorificação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós agora existimos e subsistimos em Cristo Jesus. Nós vivemos espiritualmente por causa dele. Lembra lá? Cristo agrega valor a nós. A nossa vida agora é conduzida pela vida em Cristo Jesus. E precisamos nos lembrar sempre, queridos, que apesar de termos dificuldades como igreja, muitas vezes, apesar de existirem problemas a serem tratados, nós somos um corpo. Nós devemos nos santificar, nós devemos caminhar juntos para a glória de Deus, como pedras vivas. Devemos sempre desapreciar a nós e apreciar a Cristo Jesus. Sabe, uma das coisas mais belas que existe quando você reconhece que é um pecador, é que você está tirando o valor que às vezes você pensa que tem. Muitas vezes a gente diz assim, não, eu posso, eu faço, eu quero, mas às vezes você cai, você erra e você se entristece. Isso acontece também para que você possa desapreciar a si mesmo, para que você possa tirar essa essência de valor de você mesmo e olhar para Cristo, porque se nós não somos perfeitos, Ele é perfeito. Se nós não somos capazes, Ele é capaz. Se nós não somos firmes como devemos enquanto igreja, nós entendemos que Ele pode nos firmar para a glória dEle. É em Cristo que nós vivemos, é a Cristo que nós devemos contemplar, é Ele que nós devemos ter como nosso bem mais precioso. Mas Pedro, ele segue. Ele vai nos mostrar que Cristo é sim o firme fundamento da igreja. E ele nos estabelece como um povo peculiar. Como um firme fundamento da igreja. Cristo nos estabelece como um povo peculiar. Veja aí novamente dos versos 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Os termos aqui, raça, nação e povo, são utilizados no Antigo Testamento para se referir ao povo de Israel, tanto no tempo pré-exílico como no tempo pós-exílico babilônico. Com isso, provavelmente, Pedro está querendo dizer, usando esses termos, que agora, o povo eleito de Deus não é mais aquele povo de Israel em si. Não é simplesmente um povo étnico, mas são todos aqueles que estão alicerçados na rocha preciosa e eleita que é Jesus Cristo. É isso que agrega valor a nós e é isso também que nos tira como um povo peculiar para Deus. Mas ele também diz que nós somos sacerdócio real. A expressão sacerdócio real é emprestada de Êxodo 19, verso 6, onde a nação de Israel é descrita como um reino de sacerdotes. Observem que no restante do verso 5, aí, Pedro diz que os crentes foram edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, a casta sacerdotal era apenas limitado à tribo de Levi. E nesse sentido, apenas alguns de Israel poderiam desempenhar a função do sacerdócio. Porém, agora, todo o povo de Deus é um sacerdócio real. E Pedro não estava pensando principalmente em cada indivíduo funcionando como um sacerdote diante de Deus. Não é essa a ideia que o texto está passando. O foco aqui está na igreja, corporativamente alicerçada como um sacerdócio separado para Deus. A ênfase não está no individualismo, mas no coletivo. Veja, irmãos, esse é um problema da má teologia, principalmente aqui no Ocidente. Muitas pessoas elas estão acostumadas a desassociar os cristãos, individualizar um dos outros. Esquecem como é precioso diante de Deus e como é a verdade, traga pelos textos a ideia de uma vida comunitária. É claro que Pedro está dizendo também que naturalmente, nós, individualmente, nós formamos esse sacerdócio. Nós podemos dizer que somos também agora sacerdotes, conforme ensina a carta aos Hebreus, tendo Cristo como sumo sacerdote, no intuito de que nós agora temos livre acesso a Deus. Por exemplo, qual era o papel do sacerdote? O profeta, ele representava Deus diante dos homens, o sacerdócio representava os homens diante de Deus. Então o sacerdote ele oferecia sacrifício por perdão dos pecados, ele fazia ali a intercessão. Agora nós não precisamos ser representados por outra pessoa. Nós temos livre acesso ao Senhor. Nós não precisamos fazer uma confissão auricular para alguém, para que então essa pessoa possa nos mediar diante de Deus, como infelizmente ainda ensina a Igreja Católica Romana. Que você precisa confessar os seus pecados ao pontífice, ao padre, para que ele então interceda diante de Deus, mas isso não é bíblico, porque agora nós temos livre acesso à presença de Deus, e o sumo sacerdote que intercede por nós nos céus é Cristo Jesus, mas não devemos focar no individual, a ênfase do texto é corporativa, e o propósito do sacerdócio santo é oferecer sacrifícios espirituais. O que são sacrifícios espirituais? É chegar aqui e matar um bode, uma cabra, uns passarinhos, aquela sangração toda aqui, e depois queimar, né? Conforme está escrito lá, tira as tripas, joga para lá, queima. Faz isso, faz aquilo não, meus irmãos. Quando nós ouvimos Pedro dizer que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais, é todo o comportamento que decorre de uma vida que está sendo transformada por Cristo para a glória de Deus, por meio do Espírito Santo. Ou seja, todo o nosso dia, toda a nossa vida, todas as nossas ações como pessoas e como igreja, devem ser sacrifícios espirituais ao Senhor. Mas também como sacerdócio real, nós conduzimos as pessoas a Deus através da cruz do Calvário. E uma das maneiras de fazermos isso é por meio da proclamação
da palavra de Deus. Veja o que Pedro diz aí no restante do verso de número 9. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja aí que nós temos uma proposição adverbial de propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito de sermos povo? Qual é o propósito de sermos sacerdócio real? Qual é o propósito de sermos uma nação peculiar? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Veja, nós não somos eleitos como povo de Deus para sermos narcisistas. Olha que maravilha, o povo de Deus está aqui, que coisa bela, que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Às vezes a gente chega numa igreja para visitar e vê isso, nós somos povo de Deus, aleluia, e isso nos dá uma alegria absoluta, mas não é para isso. Não é para a gente ficar se vangloriando, mas é para olhar e ver assim, eu tenho uma responsabilidade. Para que eu fui feito sacerdócio? Para que eu fui eleito como povo de Deus? Para proclamar, para falar de Jesus Cristo, para evangelizar. E queridos, quando nós falamos de pregação, de evangelização, de missões, a gente quer logo olhar para a África, quer logo olhar para os outros continentes, quer logo olhar para os lugares onde a igreja está sendo perseguida, mas a nossa missão começa aqui. A nossa missão começa no trabalho, na família. A nossa missão conversa com o vizinho, aquele vizinho insuportável, sim, aquele vizinho insuportável, você tem que pregar o evangelho para ele. E não depende de nós dizer quem Deus vai salvar ou não. Eu estava ensinando hoje na escola dominical, não é pela nossa eloquência, não é como nós sabemos proclamar, evangelizar, não, mas é pela palavra de Deus por meio do Espírito. O que nós devemos fazer é semear, é pregar, é evangelizar. E os corações eleitos, conforme Pedro diz, esses serão chamados. Nós somos sacerdócio real para proclamar o evangelho e também interceder pelas pessoas que ainda estão distantes do Senhor. Vejam que Cristo, ele é descrito como o sumo sacerdote. O sacerdócio é um dos tríplices ofícios de Cristo. Ele nos representa diante de Deus. E nós refletimos esse sacerdócio, apresentando pessoas por meio da pregação da palavra e também intercedendo por elas. Irmãos, que maravilha. Que bom acordar todas as manhãs e saber que nós somos povo de Deus. Que bom saber que Cristo nos chamou e nos legou tamanha responsabilidade de pregar o evangelho. Às vezes a gente anseia por tanta coisa na vida, às vezes a gente quer tanta coisa, mas nós devemos acordar com isso em mente. Nós precisamos pregar o evangelho. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós não precisamos de algo que nos dê significado, porque nós já somos significados diante de Deus por meio de Cristo, mas essa é a nossa obrigação o tempo todo. Não é pelo tanto evangelizar que você vai ser colocado ali como alguém especial no meio do povo. Mas ser povo de Deus te traz essa responsabilidade. Pregue o evangelho. Fale do evangelho. Seja com crente forte, crente fraco, com descrente, com adulto, com idoso, com criança. Não há tempo para proclamar o evangelho. Fale. Ah, mas às vezes eu vou num churrasco dia de domingo e eu começo a falar de Jesus e meus amigos falam, que cara chato, que pessoa chata. A gente aqui curtindo, falando uma coisa e outra, essa pessoa falando de Jesus. Sim. Porque a pedra que os homens rejeitam, para nós é preciosa. E nós devemos pregar a sua preciosidade independente de quem vai aceitar ou não. Não cabe a nós. Tenhamos isso em mente. Tenhamos essas verdades em mente. Eu já estou encerrando esta mensagem. Mas lembre-se que eu comecei falando de estruturas arquitetônicas que são admiradas. Prédios belos, bonitos, que chamam a atenção quando a gente olha para as fotos, né? Imagina, a gente vê nos filmes, a gente fala,
Imagina se fosse pessoalmente, né? Contemplando esses prédios altos, bem alicerçados, bem construídos, cada vidro, cada bloco colocado ali, encaixado de maneira perfeita. Mas ao olhar para essas belezas de construção, devemos ter em mente que sem um alicerce, elas não são nada. Sem um firme alicerce, não é nada. E da mesma maneira, a igreja do Senhor, nós precisamos estar alicerçados à pedra angular. O alicerce vivo, Cristo Jesus. Sabendo que nessa construção da igreja, que não é mais o templo físico, mas espiritual, Cristo vai nos encaixando, um após um. E Ele habita no nosso meio. Ele habita em nós, por meio do seu Espírito Santo também. Ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Nunca perca isso de vista. O fundamento da igreja não é um líder espiritual. O fundamento da igreja não é um pastor. O fundamento da igreja não é o conselho da igreja. O fundamento da igreja não são os crentes que aqui estão. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. É isso que Pedro nos ensina. E essa verdade também nos traz responsabilidades. Pregarmos o evangelho a toda criatura. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Convido você a se colocar de pé.